Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos e continuando o nosso curso online de NR10CEP, Sistema Elétrico de Potência, nessa quinta parte do nosso treinamento, nós vamos falar dos riscos típicos no CEP e sua prevenção. Então vamos lá, pessoal, sem demoras, proximidades e contatos com partes energizadas. Trabalho em proximidade é o trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras representadas por materiais, ferramentas, equipamentos que manipule. Pessoal, quando a gente fala de proximidades em contatos com partes energizadas, nós temos as zonas de risco e as zonas controladas, ou seja, nessa condição, no ambiente de trabalho do trabalhador, voltado à energia elétrica, o ponto mais crítico, o ponto mais arriscado, a gente chama de ponto energizado dessa zona, ok? Quando a gente se fala de zona, a gente está se referindo ao ambiente do trabalho relacionado a atividades elétricas, ok? Nesse caso. Então vamos lá, ponto energizado é o ponto por onde a corrente elétrica está passando, ok? Menos crítico que o ponto energizado, que é o PE, a gente tem o ZR, que se chama zona de risco, ou seja, é a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos adequados, certo? Para se trabalhar naquele local ali, porque ele representa um risco elétrico ao trabalhador. Então, nessa zona de risco, somente pode estar dentro dessa zona o profissional que já é legalmente qualificado, capacitado e habilitado e autorizado também para executar a sua atividade. Depois da zona de risco, nós temos a zona controlada, que é a ZCP, que é a zona controlada restrita a trabalhadores autorizados. Ou seja, pessoal, nota-se que o ponto energizado, caso alguém tenha que atuar em um ponto energizado, o trabalhador ele tem que estar o quê? Legalmente qualificado, capacitado, certo? Habilitado e autorizado. Para a zona de risco, a mesma condição. E para a zona controlada, tá bem claro, ó, restrita a trabalhadores autorizados, mas para eu te autorizar a executar a sua atividade em serviços elétricos, legalmente você tem que estar qualificado, habilitado e capacitado, assim como foi falado na NR10, formação, ok? Depois dessa zona controlada, nós temos sim a zona livre, que é por onde as pessoas podem transitar, que até então não apresenta nenhum risco elétrico. Então, pessoal, olha só, vale lembrar que essa condição de zona livre, zona controlada, ok? Ponto energizado, as condições de distância, elas se denominam pelo quê? Pelo kV-ampere, certo? Pelo kilovolt do equipamento. Então, por exemplo, como exemplo aí, olha só, o que que fala aqui, ó? Faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV. Se for menor que 1 kV, aí vamos lá, próxima condição da tabela. Raio de delimitação entre a zona de risco e controlada em metros, ou seja, 20 centímetros. Então vamos lá, o raio com base na tensão que é de 1 kV, qual a distância até então de risco e controlada? Ou seja, qual a zona de risco para você marcar ali? 20 centímetros. Então 20 centímetros considerando o ponto energizado, certo? Sendo que é de 1 kV, são de 20 centímetros. E o raio de limitação, de delimitação entre a zona controlada e a zona livre em metros são 70 centímetros. Então vamos pensar assim, pessoal, com base na zona de risco, com base no ponto energizado e com base na zona controlada e zona livre, qual a distância de segurança até então? Segundo a norma, se for menor que 1 kV, certo? Pode ser de 20 a 70 centímetros. Vale lembrar, pessoal, que normas regulamentadoras são requisitos mínimos de segurança. A empresa pode adotar procedimento a mais sem problema algum. Ok, pessoal? Ou seja, vale você entender do equipamento. O que tem dentro desse equipamento, caso ele venha estourar ou acontecer qualquer coisa com ele que possa me prejudicar, certo? Ou seja, eu corro risco de físico ou risco, na verdade, mesmo a minha vida, certo?
podendo me levar até a morte. Então, pessoal, vamos lá, continuando. Indução. Indução é a passagem da corrente elétrica em condutores que gera um campo eletromagnético que, por sua vez, induz uma corrente elétrica em condutores próximos. Assim, pode ocorrer a passagem de corrente elétrica em um circuito desenergizado se ele estiver próximo a outro circuito energizado. É por isso, pessoal, que principalmente no sistema elétrico de potência, a gente fala que é proibido usar adorno, ou seja, bijuterias metálicas, não se usa. Outra, pessoal, vamos continuar aqui para vocês entenderem outra condição. Descarga atmosférica. Ou seja, pessoal, ela é definida na NBR 5419, que fala de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, como uma descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes. Então, pessoal, descargas atmosféricas são o que? De forma resumida, são os raios, certo? Lá na frente, ainda assim nesse tópico 5 do nosso treinamento, eu vou passar para vocês uma condição com relação aqui, arco voltaico. O arco voltaico, pessoal, ele gera o quê? Eu vou falar até nesse momento, tá? Ele gera uma grande nível de calor. Por isso que pessoas que fazem uso de lente de contato não podem trabalhar numa subestação. Tem que usar o óculos, porque caso aconteça algum acidente que envolva arco voltaico, o calor vai ser tão intenso que pode o quê? Derreter aquela lente, ressecar aquela lente. A lente de contato, ela geralmente não, ela é de um material como gelatinoso, certo? Possui líquidos. Se de repente ele sofrer uma grande quantidade de calor, aquele líquido vai evaporar, que vai grudar no seu globo ocular, enfim, na sua retina, enfim, certo? E pode te levar até a cegueira. E caso você ainda tente retirar, pode acabar prejudicando ainda mais a sua visão, certo? Então, por isso que não se pode usar lente de contato em subestações, porque corre o risco do derretimento, podendo te levar à cegueira em caso de um arco voltaico, ok? Continuando. Estática, pessoal. A eletricidade estática, ela é uma carga elétrica em repouso. Ela é gerada principalmente por um desbalanceamento de elétrons localizados sobre uma superfície ou no ar do ambiente. Ou seja, no ar do ambiente, pensem, pessoal, a energia estática vai estar em determinada condição, ok? Quando a gente fala em energia elétrica estar em repouso, não quer dizer com rigor que ela está em repouso, não, ela está ali, certo? Em uma condição, aguardando outra condição para que elas possam o quê? Na verdade, percorrer de forma intensa, certo? Campos elétricos e magnéticos são fenômenos que ocorrem devido à passagem de corrente elétrica por um meio condutor, assim como a gente comentou lá na NR10 formação, né, pessoal? Então, olha só, tem que se entender da seguinte forma: aonde tem corrente elétrica, automaticamente existe um fenômeno que é o campo eletromagnético, ok? Ele existe porque existe a passagem de corrente elétrica de um ponto a outro, certo? Comunicação e identificação é uma parte importante do controle do risco, como padronização dos procedimentos de transmissão e operação, criando uma linguagem simples, pessoal, fazendo com que uma nomenclatura e utilizando métodos seguros, ou seja, cartões de segurança nos painéis de controles e de proteção das cores, a utilização de cones, cercas e fitas. Essa parte, pessoal, de comunicação e identificação é justamente para quê? Para poder facilitar ainda mais o trabalho e para que se evite o acidente. É aquela seguinte frase: bater o olho, eu já sei o que significa, certo? Eu não preciso ficar tentando decifrar o que é. Trabalhos em alturas, máquinas e equipamentos especiais. Padronizações no cinturão tipo paraquedista, com talabarte de segurança de acordo com a altura e estrutura a ser utilizadas. Pessoal, não adianta usar um cinto do tipo paraquedista se ele não tiver o talabarte. Às vezes, quando a gente aborda determinado colaborador e pergunta qual o principal EPI para trabalhos em altura,
cinto paraquedistas, ok. Então se eu te der um cinto paraquedista, somente o cinto, você já pode executar trabalho à altura? Geralmente ele fala, não, tem que ter capacete, bota, ok. Mas ele não se atenta o que? Não adianta você ter um cinto paraquedista se você não tem um talabarte. Até porque os dois são comprados de forma diferente, tá? A padronização de suas máquinas e equipamentos com o seu manual de procedimentos devem ser, pessoal, de preferência, como a gente está no Brasil, em português Brasil, ok? E na sua utilização como limite de abertura, carga instalada e condições de uso. Todas as máquinas e os seus equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Ok, pessoal? Então, ou seja, para máquinas e equipamentos, certo? Eu costumo falar o seguinte, que o EPI, ele serve para minimizar o problema, mas se o EPI estiver sendo usado de forma errada, ele pode ser o causador do problema, no caso com máquinas e equipamentos. É só a gente pensar o seguinte, digamos que eu tenho uma máquina tipo rosca, certo? E a manga do seu macacão, ela está frouxa, ela perdeu o velcro. Se caso essa manga cair na engrenagem, né, que a gente chama de rosca, enfim, ela vai ficar rosqueando a sua manga, você não vai conseguir tirar o macacão e pode perder até o membro, se não a vida, porque a tendência desse tipo de maquinário é arrastar o colaborador para dentro dela. Então, para isso que a gente tem que ter dispositivos de preferência de comandos, porque caso aconteça algum tipo de acidente desse tipo, a máquina já entenda que algo está errado e por si só ela desarma, ok? Então, pessoal, olha só. Vale lembrar novamente que normas regulamentadoras são requisitos mínimos de segurança. Quando a gente fala dos riscos típicos no CEP, a gente tem que atentar principalmente para o campo eletromagnético, ok? Porque, na verdade, ele é o grande fator onde a pessoa, sem perceber, acaba colocando a própria vida em risco, porque o campo eletromagnético, muitas das vezes, ele não emite som, ele não tem cheiro, certo? E ele acaba sendo imperceptível. Então, pessoal, vamos atentar às condições no sistema elétrico de potência. Se a empresa pede para adotar determinados tipos de equipamento de proteção individual, não é à toa, é porque os estudos já foram feitos e o risco ali é muito provável. Tá bom, pessoal? Ele não pode ser eliminado. Então, por isso, já que o risco não pode ser eliminado, a empresa está disponibilizando para vocês o EPC e também a capacitação dos riscos referentes ao sistema elétrico de potência. Bom, pessoal, desde já agradeço a todos, desejo a todos um ótimo dia e uma ótima semana e até a nossa próxima aula.